Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a uma videoaula de um vídeo espontâneo como é este canal. E mais uma vez nós vamos aqui analisar bem direto ao ponto a personalidade de uma das grandes personalidades que já existiram neste país, que realmente marcou um grande tempo, marcou realmente deixou um grande legado. Então, imagina você de vendedor de canetas como um ambulante se tornou na realidade, né, uma das pessoas que construiu um grande império de comunicação. E a análise que nós vamos fazer aqui é da personalidade do grande empresário e comunicador Silvio Santos. Então, como sempre, vou direto ao ponto aqui, você já sabe, é uma videoaula, eu tenho sempre o meu roteiro aqui do meu lado para que o raciocínio fique sempre muito bem organizado e eu não vá perdendo realmente a sequência, para que você entenda aqui as grandes características que eu deixei aqui no roteiro referente ao grande empresário e grande comunicador Silvio Santos. Tá certo? Então, ajeite-se aí na cadeira, vamos em frente com um vídeo muito rápido, algumas características aqui do grande empresário e comunicador Silvio Santos, e a gente vai aqui começar da seguinte forma aqui, ó. Você pode perceber que, aliás, o que eu quero dizer aqui para você, esse é um vídeo que ele é bem direcionado para aquelas pessoas que realmente, aquelas pessoas que tentam empreender, aquelas pessoas que tentam principalmente empreender pela internet, usando aqui, como eu estou fazendo, usando aqui o canal do YouTube. Então essas pessoas elas passam aqui por grandes fracassos, elas realmente desistem, porque iniciar uma carreira online, adquirir uma autoridade, realmente se posicionar como uma autoridade realmente não é tarefa fácil. Mas se você aplicar aqui algumas características, acompanhando a análise que eu vou dizer aqui para você, que eu vou fazer aliás, a respeito do grande Silvio Santos, pode ter certeza que a sua disposição, essa é a palavra, a sua disposição para continuar em frente e não desistir, ela vai mudar. Porque acredita, tudo vem do comportamento, tudo vem de como você se comporta. E conhecer a sua personalidade, como o Silvio Santos conhecia, realmente é um grande caminho. Então olha só, indo aqui, direto para o meu roteiro, eu deixei marcado aqui como a frustração real. E uma das grandes frustrações reais, as pessoas estudam marketing, estudam técnicas de venda, estudam persuasão, estudam livros, estudam tendências e realmente elas não emplacam, realmente não dá certo. O que será que pode estar acontecendo? Então, a pessoa vai para a limitação. Os seus negócios não decolam, fica uma coisa limitada, a influência em que elas têm em relação às pessoas fica uma coisa limitada, uma coisa como se houvesse um muro, aonde por mais que ela faça, ela não consegue transpor este muro, devido ao comportamento e devido à própria personalidade. Então olha só, a pessoa ela começa a acreditar, né? Ela começa a acreditar que ela não tem o dom da comunicação. Ela acredita que aquilo não é para ela. E o erro começa aí. Quando você tem um desejo, significa que o fato de ter este desejo significa que você tem a capacidade de fazer. Simples assim. Você só precisa entender o seu comportamento. Então olha só, o processo de análise comportamental aqui do grande Silvio Santos é o seguinte, ó, eu começo dizendo assim para você, ó, autenticidade absoluta. Silvio Santos nunca fingiu ser quem não era. E este fingir ser quem não era, ele vem muito da personalidade tipo 3. A personalidade tipo 3 é aquela pessoa que ela se molda às circunstâncias que aparecem na vida dela. Ela vai se moldando, ela vai modificando o comportamento e, infelizmente, ela nunca está agindo como ela mesma. Ela sempre está sendo um personagem para atender aquela situação
que apareceu na vida dela. A gente conhece a personalidade tipo 3, coisa que Silvio Santos não tinha, a personalidade camaleão. Você sabe aí que o camaleão ele muda de cor conforme o ambiente que ele ocupa. Então, Silvio Santos nunca fingiu ser quem não é. Essa é uma das características. A próxima característica, ele falava a linguagem do povo brasileiro, ou seja, continua aqui na personalidade 3. O fato de não se moldar a cada situação, ele mantinha apenas um tipo de comportamento, um tipo de fala. Ele sabia ler as pessoas, sabia ler a população e falar exatamente a linguagem da população. Era uma segunda característica da personalidade de Silvio Santos, ou seja, ele não estava sendo um personagem, ele não estava novamente se moldando, até na forma de falar, né? Ele não se moldava às situações, ele apenas entendia a situação, era ele mesmo, compreendendo a situação, mas agindo dentro da situação como ele mesmo. Ele não era um personagem. O que era ali na frente das câmeras era exatamente o que ele era na vida comum. Outra característica, adaptabilidade. Ou seja, ele foi mudando com o tempo sem perder a essência. E a adaptabilidade vem muito da personalidade tipo 9. A personalidade tipo 9, quando ela está saudável, é uma pessoa que ela se adapta àquela situação ou àquela pessoa apenas para que ela se encaixe dentro da situação. Ou seja, ela sabe ler a situação e ela sabe se adaptar. Isso quando ela está num nível saudável. Então é como se ela entendesse o que está acontecendo ali e ela agisse dentro daquela situação, se moldando à situação e principalmente à pessoa. Porém, nunca, jamais perdendo a autenticidade de si mesmo ou se transformando naquilo que a situação está exigindo ali naquele momento. É uma das características da personalidade tipo 9. E uma outra característica, a generosidade estratégica. Ou seja, Silvio Santos sabia dar para receber. E isso está ligado a uma grande lei do universo chamada lei do receber. As pessoas geralmente querem as coisas, mas elas não entregam nada, elas não se doam, elas não têm um produto, elas não têm um pensamento, elas não possuem algo que a pessoa possa adquirir e aquele algo possa transformar definitivamente a vida das pessoas. Então, é uma das características da personalidade de Silvio Santos, ou seja, ele dava para receber. E isso vem da personalidade tipo 2. A personalidade tipo 2, quando saudável, é uma pessoa que se entrega, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que faz muito pelos outros. Mas, no caso de Silvio Santos, ele não fazia isso para receber apoio, para receber atenção, para ser bajulado. Não, ele fazia isso porque ele queria colaborar com a população. Por isso ele sempre tinha os quadros de televisão, ele sempre tinha os programas em que ele ia mudando aqui, mudando ali, sempre entregando algo para as pessoas para que ele pudesse receber. Mas nunca de forma estratégica, querendo a atenção e querendo ser bajulado por todos e cobrando essa atenção. Não, ele era autêntico. E aí a gente vai aqui para a metodologia, né? E antes da metodologia eu deixei uma frase aqui que ela está dizendo assim, ó. Silvio Santos entendeu o que poucos entendem. Olha só, presta atenção. Para influenciar as pessoas, você precisa ser genuinamente você mesmo, mas uma versão amplificada e consistente de você mesmo. Ou seja, você tem que ser quem você é, mas para ser quem você é, você precisa saber quem você realmente é. Ou seja, você precisa conhecer o seu modo de pensar, o seu modo de sentir e o seu modo de agir. E isso é personalidade. Uma vez que você entende quem você é, você sabe exatamente como você pensa, como você sente, como você age.
E você, sabendo disso, você corrige os pontos fracos que existem para que você volte a ser exatamente quem é e não um personagem, principalmente quem está lidando aí com a questão de comunicação. Então, uma frase aqui que eu deixei só para que você entenda uma das consistências grandes que Silvio Santos teve. E aí a gente vai aqui, ó, eu coloquei da seguinte forma, ó, conhecimento profundo do público. Então, você que está pensando em trabalhar pela internet, conheça o seu público, identifique quem é o seu público, faça pesquisas. Você pode até participar, você pode até rodar campanhas pagas, né? Que é o famoso tráfego, para você realmente conhecer com quem você está lidando. Se você falar de uma forma que o seu público não entende, você estará se desconectando. Então olha só Silvio Santos, ó. Ele estudou o brasileiro médio melhor que qualquer pesquisador. Ou seja, por ter sido um camelô, ele sabia exatamente como era o dia a dia das pessoas mais simples do país. Então, ele entendia o público. É uma estratégia que você precisa aplicar caso você queira trabalhar pela internet. Linguagem simples, falava o que o povo fala, foi o que eu acabei de explicar para você. E ele conhecia os sonhos universais das pessoas. Quer ver? Casa própria, carro, dinheiro e família. Isso é exatamente o que a maioria das pessoas do brasileiro médio procura. Ele procura essas coisas para que ele se sinta confortável dentro dessas coisas. Então, Silvio Santos, ele estudava o público, ele sabia com quem ele estava lidando através das pesquisas que ele fazia. E ele sabia que existem para as pessoas alegrias simples. Por exemplo, o domingo em família, sorteio e brincadeiras. Então ele sabia exatamente como atingir o coração das pessoas. Está aí todo o sucesso que ele realmente fez durante toda a sua carreira. E o princípio que ele seguia era o princípio de influenciar. Aliás, você não pode influenciar quem você não conhece intimamente. Por isso que eu estou dizendo aqui para você do conhecimento do público. E a gente vai aqui, ó, para a seguinte outra característica que Silvio Santos tinha, ó. Imagina isso, 60 anos fazendo essencialmente a mesma coisa. Mesmo formato de programa, mesma energia, mesmos valores, mesmo compromisso com o público. Ou seja, a disciplina. E disciplina, eu posso dizer para você que vem muito da personalidade tipo 1. A personalidade tipo 1 é uma pessoa que procura sempre fazer o certo pelo certo. Isso num nível saudável. Com toda certeza, Silvio Santos tinha uma disciplina de fazer exatamente o mesmo ritual para atingir de forma certeira o público em que ele estava trabalhando. Então, personalidade tipo 1 procura sempre condicionar a si mesmo, no nível saudável, a ter disciplina, a fazer exatamente o que tem que ser feito. E uma vez que você se mantém dentro da disciplina, os resultados que você procura, eles realmente irão aparecer na sua vida. E aí a gente vem para outras características da seguinte forma, ó. O processo diário de Silvio Santos. Ele não foi um sucesso de uma noite para outra. Ele, por décadas, praticou coisas diárias. Exemplo, todos os domingos, de 4 a 6 horas ao vivo, praticando comunicação. Ele estudava o público, testava constantemente e analisava resultados. E isso tem a ver com a personalidade tipo 5. Personalidade tipo 5 é aquela pessoa que vive realmente sempre estudando à procura de se tornar cada vez mais capaz. Lembra, estou falando aqui de um nível saudável. Pessoas que sabem exatamente a personalidade que possuem, usam as características da própria personalidade para poder agir em favor da própria vida. Então, personalidade 5. Será que você tem esta
organização mental para ser capaz de fazer análises, cruzar dados, realmente planejar de uma forma eficaz? Ou você está aí tentando empreender pelos meios digitais, como é aqui o caso da internet, de qualquer forma? Você realmente planeja? Você realmente testa? Você realmente aumenta os seus conhecimentos em relação àquilo que você quer fazer? Ou dentro da sua cabeça é apenas ligar a câmera e sair fazendo? É uma boa estratégia você usar a personalidade, as características da personalidade tipo 5. Vai te facilitar e muito. Mas lembre-se, para tudo isso, você precisa conhecer a sua personalidade. Foi o que eu disse. Você precisa saber como você pensa, como você sente, como você age. Porque este é o fluxo de qualquer ser humano. Não adianta você, eu vou usar essa estratégia, mas será que realmente é essa a sua personalidade na hora de pensar? É essa a sua personalidade na hora de sentir? É essa a sua personalidade na hora de agir? Então fica aí um recado para você. E aí a gente continua na análise da seguinte forma, aplicação prática para você. Você aí que está assistindo esse vídeo, que quer aqui realmente ter um bom empreendimento pelas redes sociais e ser um bom comunicador. Olha só, se você quer influência, você quer a influência de como, a mesma influência, aliás, que Silvio Santos teve, olha só, pratique comunicação regularmente, estude seu público-alvo, seja consistente e evolua constantemente sem perder a autenticidade. Ou seja, você não utilize a personalidade 3 para se moldar às situações. Não entregue algo para as pessoas esperando que elas te deem algo em troca. Aí você pode usar, como eu disse para você, a personalidade 5. Realmente não saiba planejar, saiba analisar, saiba buscar realmente um desenvolvimento intelectual para que você haja dentro das redes sociais da forma que você tem que agir. Então, de novo, se você conhecer todos os trâmites de todas as personalidades, do tipo 1 ao tipo 9, você vai saber realmente como utilizar as características de cada uma. Mas se você não sabe nem ao menos quem você é, como você vai poder se moldar e utilizar as características e estratégias das outras personalidades? Realmente vai ficar difícil. Você vai dar com os burros na água. Você vai fazer um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, você vai tentar uma vez, tentar 2 vezes, você vai ver que não vai dar certo, você vai acabar desistindo. Então é o conhecimento de si mesmo. Algumas dessas características que eu disse para você aqui do próprio Silvio Santos. Ele conhecia quem era ele em primeiro lugar, para depois, a partir do conhecimento que tinha, ele sabia se comunicar com o público para o qual ele estava realmente se dirigindo. E aí a gente vai aqui, alguns resultados finais que Silvio Santos teve. Olha só, depois de décadas aplicando estes princípios, alguns princípios da própria personalidade, que eu disse aqui para você, 60 anos de relevância ininterrupta, influenciou 200 milhões de pessoas, ou seja, 200 milhões de brasileiros, criou um verdadeiro império que sobreviveu a crises econômicas e políticas. E ele realmente deixou um legado que transcende gerações. Está aí, em pleno 2025, o sistema brasileiro de televisão continua realmente funcionando, graças a este grande empresário que conheceu a própria personalidade. A partir do momento que se conheceu, aproveitou as melhores características de si mesmo e colocou essas características em prol das pessoas. Para você ver a importância de conhecer a própria personalidade. E por fim, eu digo aqui para você da seguinte forma, se você aprender a conhecer a sua própria personalidade, se você aprender realmente quem você é de verdade, se você conhecer o seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento e a sua própria ação, acredita, você tem um jeito específico de pensar, sentir e agir.
E se você se lançar ao conhecimento da sua personalidade e ao invés de você se orgulhar da sua personalidade, entender como é o funcionamento da sua personalidade, você vai entender as suas 3 personalidades. Uma no mental, uma no sentimental e uma no físico. E a partir daí, você poderá utilizar as outras características das outras personalidades que existem para você se transformar em uma nova pessoa, para você parar de agir, pensar e sentir do mesmo jeito que não está te dando resultado. E eu garanto para você que este estudo foi o que Silvio Santos fez de si mesmo. Conhecer a si mesmo é uma das coisas primordiais que você deve fazer. E eu não vejo um caminho mais prático de fazer isso, a não ser pelo estudo da própria personalidade. Por isso que eu finalizo aqui este pequeno vídeo, ou seja, uma videoaula, algumas características que eu deixei aqui, chamei a atenção desta grande personalidade chamada Silvio Santos. Então, eu convido você a fazer realmente uma análise da sua personalidade. Foi por isso que eu criei a Análise 360. Então, se você está aí meio perdido, se você está aí meio cambaleante, se você está aí meio sem saber o que fazer, comece sabendo o que fazer a partir do entendimento de si mesmo. Quem não conhece a si mesmo não sabe exatamente de que forma pode ter um bom comportamento para decolar nos próprios empreendimentos. Então, fica aqui o meu convite. Se você quer aplicar algumas dessas características do grande empresário e comunicador Silvio Santos, comece pelo entendimento de si mesmo. Então, eu deixo aqui para você na descrição deste vídeo um link da Análise 360. Vai lá, clica, conhece lá, dá uma lida no que está lá. Eu acredito que aquilo vai poder te ajudar e com certeza vai mudar a sua perspectiva sobre como começar de verdade a agir com um potencial que você tem, mas talvez por falta de estudos de si mesmo você não conhece. Então, clica lá no link da Análise 360, está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. É uma boa você aplicar algumas características do grande empreendedor Silvio Santos, mas você não vai conseguir fazer isso se você não se entender primeiro. Então fica aí o meu convite. Na descrição deste vídeo ou aqui fixado no primeiro comentário. Análise 360, ela vai responder para você o porquê você faz o que faz e não faz o que diz que vai fazer. E a partir daí você terá um grande sucesso. Então um forte abraço. Mais uma vez, clica aqui embaixo, dá o seu like, compartilha, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações, seja quando eu estiver ao vivo ou seja quando eu estiver aqui em uma videoaula comentando aqui sobre a personalidade. Um estudo de 4.500 anos, antiquíssimo, para trazer para você coisas e entendimentos sobre si mesmo. Porque na realidade você merece ser uma grande pessoa e também tem o direito de ser um grande empreendedor, assim como foi o grande Silvio Santos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.